Quase matei o meu gato aqui, socorro, help me. E aí, galera, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje eu vou gravar uma aqui e falar com vocês. Estou tomando meu café. Não dei sorte com o café hoje, vocês acreditam? Eu fui fazer a primeira leva de café, deu erro lá na cafeteira, vazou tudo, não sei porquê, sendo que é a mesma quantidade que eu tomo. Normalmente eu faço uma quantidade para 2 xícaras dessa aqui. E na cafeteira deu pau lá, vazou tudo que era café. Fiz em outra cafeteirinha que eu ganhei da minha mãe, aí deu certo, só que eu queimei o café. Vocês acreditam? É melhor não tomar café, né, gente? Porque o café queimou aqui e falou... Bom, enfim, né? Eu vou me maquiar com vocês, eu fiz uma necessaire aqui com alguns produtos que eu uso bastante, outros nem tanto, vou colocar pra jogo, pra, né, não ter aquela coisa de desperdício de dinheiro, né? Sabe, gente, vou falar um negócio pra vocês, vou estar usando a base da Hair Beauty. Deus, ele testa muito a gente, sabe? Deus, ele testa a gente. Aí você fala, Priscila, mas por que Deus testa a gente? Porque ele quer, eu acredito que Deus queira ver a nossa fé, a nossa determinação em jogo, entende? Então, eu acho que Deus testa muito a gente. Eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo comigo. Na verdade, eu nem ia compartilhar isso, só que eu sinto no meu coração que eu devo compartilhar, né? Porque esse canal aqui é um canal que eu converso de tudo, falo sobre tudo, então assim, né? Vamos lá começar esse compartilhamento aqui, né? Bom, como vocês bem sabem, eu terminei o meu relacionamento, vai fazer, sei lá, gente, acho que vai fazer uns 8, 9 meses, por aí, quase um ano. Vamos colocar assim, quase um ano, porque eu não sei muito bem, enfim. Mas faz quase um ano que eu terminei meu relacionamento. E o que aconteceu, gente, foi o seguinte, o cara, né, o meu ex, ele tava morando na casa que a gente morava antes, que é uma casa alugada. Só que ele começou a dar dor de cabeça. Por que eu falo isso? Ele começou a atrasar o pagamento do aluguel, já não pagava direito, ele começou a também não pagar as contas básicas, que é conta de água, luz. Ele começou a dar muito relaxo comigo e com a minha mãe, e principalmente com a imobiliária, né? Porque a casa ela é alugada pela imobiliária. Enfim, ele começou a dar muito relaxo. E a minha preocupação em tudo isso não era necessariamente as contas, mas eram os meus animais. Por quê? Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu não consegui levar os meus animais porque o meu pai já tem cachorro lá, né? Ele tem 3 cachorros e um desses cachorros não aceita outros animais. E olha que eu tentei, tá, gente? Eu tentei, mas não deu muito certo. Então eu tive que deixar os meus bichinhos com o meu ex. E eu comecei a ficar muito preocupada, porque como ele tava dando relaxo, eu comecei a ficar meio assim, sabe quando pita um sinal assim na sua cabeça, tipo pi, pi? Começou a pitar isso na minha cabeça e eu comecei a entrar em oração pelos meus animais, sabe? Eu pedia para Deus proteger eles, eu pedia para Deus fazer o melhor por eles. Eu ficava muito preocupada com os meus animais, vocês não têm noção como é que era a minha preocupação, gente. Era um nível hard, assim, que eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter muita ansiedade, crise de ansiedade de novo por conta disso, porque realmente eu estava, assim, muito preocupada com os meus bichos. Eu sempre fui muito fã de animal, sabe? Desde criança eu amo muito os animais. Eu sempre tive bicho, gente, minha infância inteira eu tive animal. Eu sempre cuidei com muito amor e muito carinho. Eu sou, sabe aquela coisa coração de mãe? É tipo isso, coração de mãe. Pra mim, ninguém vai cuidar dos meus animais igual eu cuido, vocês entendem? Então eu comecei a ficar muito preocupada com os meus bichinhos. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o cara começou a parar de responder eu e minha mãe, dar satisfação do aluguel, das contas, tudo, né? Porque a casa, gente, estava alugada no nome da minha mãe. Então, o mínimo que ele podia fazer é dar satisfação. Como ele não pagava o aluguel, a imobiliária ficava cobrando direto da gente, né? Com razão, né? Porque a imobiliária não tem culpa, ela só tá fazendo a função dela ali, né? Enfim, então ele começou a parar de responder a gente. E como eu tinha entrado em oração pelos meus animais, Deus tocou no meu coração. Deus falou assim pra mim na hora, gente, na hora. Eu tava tendo uma crise de ansiedade lascada. Deus tocou no meu coração e falou assim, vai lá na casa. Foi bem assim, eu ouvi assim, com toda a clareza do universo, vai lá na casa. Eu, sem pensar 2 vezes, tá, gente? Sem pensar 2 vezes, eu peguei um Uber, eu tava botei qualquer roupa, peguei o Uber e vim pra cá. O que aconteceu, gente? Quando eu cheguei nessa casa aqui, a casa tava toda aberta, assim, ele largou tudo aberto, largou a chave da casa nas portas, a casa tudo aberta, escancarada, a casa, assim, num estado, tudo destruído, sim, gente, assim, vou falar pra vocês. A casa, assim, olha, as paredes imundas, um caos. Mas o que me matou mais foi quando eu cheguei
Eu tô usando o corretivo da MAC e o Radiance, tá? O pior não foi ver a casa nesse estado, porque como é um bem material, a gente recupera, né? A gente vai fazendo as coisas, vai se planejando e recupera. Mas o que me matou foi ver a situação dos meus animais, porque os meus animais, eles estavam no lixo. Tinha 2 sanitos aqui, tinha 2 sanitos na garagem, e eles rasgaram esses sanitos procurando comida, porque eles estavam sem comida e sem água. Eles rasgaram e deitaram em cima daquela sujeira. Gente, olha, aquilo ali, ver os meus animais naquela situação foi o que me matou. E para piorar, eles estavam muito magros mesmo, principalmente a minha cachorra Bel, ela estava muito magra, ela é que estava mais debilitada dos 4. Eu vi os meus animais numa situação que, cara, eu cuidava tão bem desses animais, sabe? Eles estavam tão gordinhos comigo, eu tinha um amor, um zelo por eles, e ver eles naquela situação, cara, aquilo acabou comigo, sabe? Eu comecei, eu juro pra vocês, gente, eu catei, no meio daquela sujeira, eu ajoelhei e comecei a clamar a Deus e eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar porque eu nunca imaginei que ele fosse largar os animais no estado que ele largou, sabe, gente? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu nunca imaginei que alguém poderia deixar os meus animais naquele estado. E eu conversei com os vizinhos, conversei com o pessoal, assim, sabe? E o pessoal falou que ele já não vinha aqui na casa ia fazer um tempo já. Então eu não sei muito bem quanto tempo os animais ficaram sozinhos, sem comida, sem água, sem nada. A casa toda aberta. Se, por exemplo, gente, viesse alguém e invadisse essa casa, ia dar um problema enorme pra mim e pra minha mãe. Eu sinto que quem me trouxe de volta por conta das minhas orações, obviamente foi Deus, sabe? Deus resolveu me trazer de volta porque... Ai, sabe, eu não sei nem explicar muito bem pra vocês, sabe? A situação realmente que a casa se encontrava. Eu não sei explicar muito bem pra vocês. Pra entregar a casa pra imobiliária arrumar, vai ficar muito caro. Só pra vocês terem noção, vai ficar 6 pau. Sim, gente, 6 mil reais pra arrumar a casa pela imobiliária. Como eu e minha família não temos esse dinheiro, né? Porque, né? A gente não é rico, a gente é rico de saúde, de alegria, de fé, felicidade. Mas assim, né? Como a gente não tem esse dinheiro, decidimos que nós mesmos vamos reformar a casa. A gente tá dando o melhor que a gente pode, né? Porque temos que fazer as coisas através do nosso financeiro. Então a gente tá fazendo o melhor que dá. Mas agora a casa, comparado com o dia que eu cheguei aqui, ela já melhorou bastante, tá, gente? Ela já melhorou bastante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, sabe? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer pra vocês que às vezes a gente faz planos na nossa vida, a gente faz planos, a gente pensa em várias coisas, fala, eu vou fazer tal coisa desse jeito, vou fazer tal coisa assada, vou fazer tal coisa, e Deus vai lá e fala assim, não é o que eu tenho pra você. E Deus muda os seus planos, e quando Deus muda o plano da gente, ele não faz tipo assim, vamos fazer coisas devagar, não, Deus pega e ó, bum, ele vem que nem um tornado assim, pra mudar todas as coisas. Aí você pensa assim, Priscila, mas isso é ruim? Não. Porque quando Deus quer mudar a sua vida, gente, ele quer mudar a sua vida para melhor. Ele não vai mudar a sua vida para pior. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu vou usar o blush Heart Soul da MAC. Eu tô testando esse blush aqui para ver se eu consigo gostar dele. Porque ele tem esse tomzinho aqui de pêssego, tá vendo? Um pêssego com uma cintilância dourada. Mas eu sinto que na minha pele ele não aparece tanto. E olha que eu sou o tom 3 ou o tom 4, dependendo da cartela de cores ali de uma marca que tem base, eu posso ser o tom 2 também. Então eu sou uma pessoa bem clarinha, né? Enfim, Deus, ele quer fazer o melhor pra gente, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa índole, entende? Deus sabe aquilo que a gente quer, Deus sabe aquilo que a gente almeja, e Deus, ele nos dá as coisas ou transforma na sua vida através do nosso coração. Ele vê a nossa intenção. Você entende? Pelo menos é assim que eu vejo Deus. Então, Deus me tirou de lá porque ele viu que eu estava em constante oração pelos meus animais, pelo bem-estar deles. Então, Deus me trouxe de volta, sabe, gente? Deus me trouxe de volta e eu acredito fielmente que Deus vai me dar a condição financeira para reformar essa casa, para cuidar dos animais, para cuidar de mim, sabe? Deus vai me dar tudo isso. Eu creio, sabe? Eu creio, de verdade. Eu creio, porque Deus ele é o Deus do impossível, né? Talvez você esteja agora passando por uma situação, assim como eu, que você olha e fala, puta merda, eu não tenho saída, não tem isso, não tem aquilo, sabe? Se você se vê
como se você estivesse numa ilha, sabe? Numa ilha deserta, no meio do oceano, você olha, tem mar, 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 você não vê uma salvação. Você pode estar se sentindo agora desse jeito. Mas não se desampare, sabe? Não se desampare, porque Deus, ele tá olhando, Deus tá vendo, sabe? E também, só para você ter uma noção das aprovações de Deus, né? Como eu falei para vocês, eu encontrei os meus animais num estado muito crítico, né? Muito, muito crítico, que eu não gostaria de ter encontrado eles, mas acabei encontrando. A minha cachorra, gente, a Bel, que eu mencionei aqui, ela ficou doente por conta da situação que ela tava, ela ficou muito doente. Eu tentei ajudar ela, sabe, de todas as maneiras que eu conseguia. Ela não estava andando, ela, sabe, ela realmente estava, de todos os cachorros, né, ela era que estava mais debilitada. E a Bel, no sábado, foi no sábado? Não, foi na sexta-feira, tá, gente? Na sexta-feira, a Bel veio a falecer. Eu levei ela no veterinário, porque ela não estava bem, eu levei ela no veterinário. E ela começou, nos meus braços mesmo, assim, nos meus braços, ela começou a ter uma parada cardíaca. E os veterinários tentaram ressuscitar ela, sabe? Mas, ai, tô chorando, desculpa, viu, gente? É que realmente, assim, eu tenho meus animais como se fossem filhos mesmo, sabe? Eles são muito importantes porque os animais, eles não têm culpa de nada, eles são uma forma de amor, sabe? Eles são o amor mais puro que você pode encontrar, o amor de um animal, sabe, gente? Mas aí, enfim, os veterinários tentaram ressuscitar a Bel e ela não conseguiu, sabe? Eles não conseguiram ressuscitar ela, por mais que eles tentassem. E quando a Bel tava doente, eu não tinha dinheiro, né, por conta que eu gastei muito dinheiro aqui para reformar essa casa, eu e os meus pais, né? Então a gente não tinha uma condição de levar a Bel no veterinário. Eu pedi para Deus, eu ajoelhei e falei para Deus fazer o melhor pela Bel. E aí eu peguei um pouco do dinheiro que eu não poderia gastar, sabe, gente? Eu não poderia gastar, e levei ela no veterinário e chegou lá, como eu falei, nos meus braços mesmo, ela começou já a desfalecer. E eu agradeci a Deus, sabe? Aí você pode falar, nossa, mas você agradeceu porque a cachorra morreu? Sim, porque eu pedi para Deus fazer o melhor por ela. Ela estava, gente, sofrendo muito. Ela estava cheia de caroço no corpo, ela estava toda deformada, ela sentia muita dor, ela estava na base do dipirona. Eu até tentei levar ela numa outra clínica veterinária, só que nessa clínica, a veterinária que eu levei ela não deu atenção para a Bel, porque o que aconteceu? Eu cheguei com a Bel, ela começou a dar um atendimento para a Bel, só que de repente chegou um cara com um shih tzu, sim, gente, com um shih tzu, e a veterinária simplesmente largou a cachorra para ver o shih tzu, sabe? Eu não gostei do atendimento. Se a veterinária tivesse prestado atenção mais na cachorra, talvez o quadro seria diferente dela, entende? Mas enfim, como ela morreu, eu agradeci a Deus, porque Deus fez o melhor, porque eu pedi para Deus libertar ela da dor, libertar ela daquele sofrimento, e Deus fez isso por ela, sabe? É claro que para mim não tá sendo fácil, não tá sendo fácil, porque é muito triste eu ter que perder a Bel desse jeito, sabe? Eu queria que a Bel, ela já tava velha, sabe? Ela morresse de velhice, sabe, gente? Realmente de velhice, e não foi o que aconteceu. Mas Deus foi tão bom para ela que Deus levou ela, assim, sabe? Sabe? Deus levou ela, eu paguei para cremar ela, porque a veterinária, ela falou para mim que ela explicou para mim que a Bel teve uma parada do fígado, o fígado dela parou de funcionar. E isso acabou causando um ataque cardíaco na cachorra, mas aparentemente os caroços que a Bel tinha no corpo parece que era uma forma de câncer, era câncer linfático, uma coisa assim, tá, gente? Que é um câncer muito agressivo que dá em cães. Então ela falou pra mim que provavelmente, como a Bel ficou desnutrida nesse meio tempo, o câncer conseguiu avançar muito rápido nela. Então ela não teria, nem se tivesse levado ela antes, por exemplo, ela teria uma chance, sei lá, de tratamento, alguma coisa assim, vocês entendem? Então, por conta da desnutrição que a cachorra ficou, o câncer avançou muito rápido e infelizmente acabou, né, causando tudo isso nela, né, gente? Enfim, né? Mas pra mim foi tudo, sabe? Foi mais uma aprovação, na minha opinião, que Deus tá me dando, sabe?
Eu pedi para Deus fazer o melhor por ela, Deus fez. Eu vou usar essa paletinha da Nádia para fazer a sobrancelha, tá? Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Deus fez o melhor por ela. E eu sou muito grata por ele ter libertado o Abel, né, do sofrimento que ela tava, porque ela sentia, que nem eu falei pra vocês, ela sentia muita dor, sabe? Ela ficava na base do dipirona. Ela já não tava vivendo. E a Bel, ela era aquela cachorra que ela adorava. Gente, a Bel, ela gostava de viver. Eu nunca vi uma cachorra, sinceramente, eu nunca encontrei um cachorro igual a Bel. Nossa, a Bel gostava de viver. Só pra vocês terem noção, ela já andou até de moto. A cachorra era radical. Então, ver aquela cachorra que era desse jeito, toda serelepe, cheia de energia, não andando, não correndo, não fazendo nada, sabe? Ficando praticamente o dia inteiro sentada, deitada. Era muito triste ver uma cachorra tão energética desse jeito. Era muito triste, porque ela ficava sem conta da dor, né, gente? Enfim. Então, Deus fez o melhor por ela, Deus levou ela, sabe? Tô sofrendo? É claro que eu tô sofrendo, né, gente? Porque eu sinto falta da Bel. Mas foi o melhor pra ela, sabe? Foi o melhor. Deus sabe de tudo. E agora eu só tô com os meus cachorros e o meu gato, né? Que agora eu tô com os machos. São aprovações que Deus faz a gente passar, sabe? São provações que Deus faz a gente passar. São provações que eu acho que Ele faz a gente passar pra, não sei, talvez pra testar a nossa fé, pra testar a gente num contexto geral, sabe? Pra mim são provações que Deus faz. Porque Deus quer o melhor pra gente. Deus não quer o pior pra gente, sabe? Deus é o nosso Pai. E Ele sempre vai querer fazer o melhor pra gente. Tô falando isso aqui pra vocês, mas não quer dizer que tem momentos que eu não digo que a minha fé é abalada, porque eu confio em Deus. Mas tem momentos, principalmente quando eu vi a cachorra naquele estado, que eu ficava assim, me perguntando, Deus, por quê? Sabe? Por que ter que deixar a cachorra ficar nesse estado? Por que a cachorra teve que ficar assim, sabe? Eu ficava me perguntando muito, eu me pegava me questionando muito em relação, sabe? Eu falava, Deus, por quê? Sabe? Por quê? A cachorra nunca fez mal pra ninguém, a cachorra, sabe? Por que ela tinha que passar por esse sofrimento? Por que ela tinha que passar por essa dor, sabe? Por quê? Eu ficava às vezes me questionando, sabe? Mas no final das contas, Deus fez o melhor pela Bel. E eu fico contente com isso, porque agora eu sei que a Bel ela não tá sofrendo mais. Eu sei que agora a Bel ela tá em um bom lugar, onde ninguém vai fazer ela sofrer, ninguém vai abandonar ela, sabe? Ela tá num lugar agora realmente maravilhoso, ela tá ao lado do Pai, né? Eu acho até, eu falo pra vocês que eu acho um cúmulo quando eu vejo pessoas falando que os animais não vão pro céu. Gente, Deus criou os animais, é claro que os animais vão pro céu, sabe? Eu vejo uma galera que fala uns absurdos, falando, os animais vão pro inferno, os animais não têm alma. Gente, Deus criou os animais, tá bom? É bíblico, Deus criou os animais. Tanto é que a Arca de Noé tinha o quê? Animal, né, gente? A Arca de Noé tinha animal. Então, assim, você acha mesmo que os animais não vão pro céu, sendo que Deus criou eles, Deus deu o sopro da vida, do mesmo jeito que Deus deu o sopro da vida pra nós, Ele deu pros animais, deu pra natureza. Você acha mesmo que quando o animal morre, ele não vai pra lugar nenhum, que não tem alma? Para, palhaçada. Palhaçada. Mas enfim, agora a Bela tá em um bom lugar, sabe? Ela tá num bom lugar. Eu sinto falta bastante dela, sabe? Eu sinto falta dela, eu sinto falta do Pretinho também, que foi um cachorro meu que... Ele pegou uma bactéria, né? Ele pegou uma bactéria e porque alguém jogou comida podre pra ele no portão, que tem umas pessoas que é sem noção, que quer alimentar os animais dos outros. Ele pegou uma bactéria e nenhum veterinário conseguia entender o que estava acontecendo com o cachorro. E aí ele veio a falecer por conta dessa bactéria. E como ele veio falecer, fizeram um exame nele que no final descobriram essa bactéria que ela vem, gente, através de comida podre, sabe? Então tem pessoas que têm mania de jogar comida dos animais no portão. A pessoa ela não faz na maldade, você entende? Às vezes ela quer realmente, por exemplo, vou dar um pão, alguma coisa, só que, né? E no final a comida estava contaminada e ele contraiu essa bactéria e acabou falecendo. Então agora a Bel tá com ele lá no céu dos cachorros, junto com São Francisco, tá todos eles lá, né? Todos eles lá. Se divertindo, correndo. Agora eles estão livres, sabe? Eles estão livres. Mas enfim, eu não quero ser hipócrita e vim fazer uma narrativa para vocês que tudo é mil maravilhas. Deus tá me fazendo passar por essas provações e é muito difícil, sabe? Às vezes eu sinto que o meu mundo, ele desmoronou de uma tal maneira que
eu não sei muito bem mais o que fazer, sabe? Eu olho e falo, meu Deus, eu fico um pouco, tem hora, desesperada, sabe? Eu sei que Deus não vai deixar eu passar a necessidade, eu sei que Deus vai estar me acolhendo, né? Mas eu fico, às vezes, meio desesperada, porque, cara, eu sinto que o meu mundo, ele literalmente, gente, saiu da água pro vinho, né? Literalmente ele saiu da água pro vinho. Então, às vezes eu olho assim, eu fico meia pensando comigo, nossa, cara, como é que eu vou me reerguer? Como é que eu vou, sabe? Uma lição que realmente eu aprendi isso, tá, gente, de vez, que é, quando eu for me relacionar com uma pessoa, eu vou conhecer muito bem essa pessoa. Eu vejo algumas pessoas julgando outras, falando assim, ah, mas por que a pessoa, não, quando tava namorando, não percebeu que o fulano, que a fulana era desse jeito? Porque quando a gente tá com a pessoa, às vezes a pessoa não demonstra aquilo, sabe? Ela não demonstra ser uma coisa, às vezes ela não demonstra, ela vai demonstrar com o tempo. E aí, o que acontece é que às vezes você se acostuma tanto com aquela situação que você só fica meio que no automático, sabe? Eu não vou saber explicar muito bem pra vocês, mas às vezes você fica no automático, entende? Você fica vivendo sem perceber que você tá passando por aquilo. Foi o que acontecia comigo, sabe? Eu relevei muitas situações que eu não gostava porque eu tava cansada. Sabe quando você tá cansada de discutir? Sabe quando você tá cansada de falar? Então eu acabava ficando muito no automático por conta disso. Ó, eu peguei o batom da MAC, que é a cor Velvet Tat, tá? Eu gosto muito desse batom, tô aprendendo a gostar. Tem vezes que eu gosto dele, tem vezes que eu não gosto dele, mas ele é o tom da minha boca. Ó, ele é o tom da minha boca, ó. Gente, é o tom da minha boca. Então, às vezes, você fica no automático sem perceber, sabe? E aí, quando você finalmente se liberta dessa situação, que você consegue criar uma força, você pega as suas últimas forças, literalmente, gente. Sua força emocional, sua força psicológica, sua força física até, e você consegue sair desse tipo de situação, você percebe muitas coisas que você deixou de fazer, coisas que você fez que você não queria ter feito, coisas que você poderia ter feito, entende? Você começa a pensar muita coisa e a ficha vai caindo aos poucos. Por isso que eu não julgo quando o pessoal fala assim, ah, como é que o fulano e a fulana entrou num relacionamento tóxico e não percebeu que a pessoa era assim? Porque às vezes você não percebe. Porque às vezes você tá tão cansada que a pessoa te esgotou de tantas maneiras que você não percebe que aquilo ali já tá tóxico, sabe? Você não consegue perceber. E aí, quando você finalmente sai dessa coisa tóxica, quando você sai de Chernobyl, que você começa a entender as coisas, sabe? Então, hoje, eu começo a ter uma visão muito diferente sobre relacionamento. Por exemplo, eu não vou mais abdicar da minha opinião, das coisas que eu tenho para agradar o outro, para evitar conflitos com o outro, sabe? Eu vou conhecer muito bem, porque às vezes você acha que você conhece bem uma pessoa e você não conhece 100% dela, sabe? Então, sabe, aquela coisa, não vou confiar tanto mais. É uns negócios assim, você pode estar falando, ah, Priscila, você tá falando que você tá ferida emocionalmente. Não, gente, é porque eu entendi, sabe? Eu entendi. Eu sempre namorei, eu não tive muitos namorados, tá? Contando que esse meu ex, assim, realmente que eu considero, foram dois. E tanto o meu primeiro quanto esse segundo, eles tinham características em comum. Então eu percebi, gente, que eu gostava de um padrão tóxico masculino, sabe? Eu percebi isso daí. Agora que eu percebi isso, por isso que eu tô falando pra vocês, eu não vou mais me enquadrar nisso daí. Tanto é que eu vou falar pra vocês, veio já, gente, obviamente já veio o cara me paquerar, tudo e tal, pipipipopopó, só que eu já comecei a perceber alguns traços, então o que que eu fiz, ó, pulei fora, vocês estão entendendo? Pulei fora, porque eu falei, não, chega, não quero mais passar por esse tipo de situação de novo, não. Não, chega, sabe? Eu tô tirando, gente, todo esse momento pra mim, sabe? Eu tô tirando tudo isso pra mim porque eu tô me conhecendo. Eu acho que a melhor parte de eu estar solteira agora é que eu consigo me conhecer melhor, sabe? Eu consigo agora ver as minhas qualidades, os meus defeitos com mais clareza, aquilo que me tira do sério, aquilo que me tranquiliza, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero mais, sabe? Eu tô conseguindo ver com mais clareza agora. Eu tô conseguindo enxergar tudo com mais clareza. E eu estou me conhecendo de uma tal maneira que eu olho a Priscila de agora para a Priscila de alguns meses atrás e eu não, sabe, para mim são duas pessoas totalmente diferentes, sabe? São pessoas que estão em pontos diferentes da vida. Eu tô passando agora por uma situação que para mim não tá sendo fácil, sabe? Às vezes eu olho e fico assim, por que, Senhor? Por quê, sabe? Porque eu tinha feito planos para mim, mas Deus mudou os meus planos. Mas como eu falei, não é fácil, não é fácil. O que eu quero falar com tudo isso é que se você, minha amiga, meu amigo, minha camarada, meu camarada, se você estiver passando pela mesma situação que eu tô, ou pior, tenha fé, sabe? Tenha fé.
tenha fé, tente olhar as coisas com outros olhos, tente ver a luz no fim do túnel, porque às vezes a gente se vê, eu pelo menos assim, às vezes eu olho, eu penso que eu tô perdida numa neblina, só que eu vejo uma luz ali naquela neblina, sabe? Eu tô tentando seguir, eu tô indo em direção a essa luz. Às vezes não é fácil, porque é uma caminhada, mas Deus proverá pra gente, sabe? Deus vai prover pra gente, Deus tá cuidando da gente, Deus jamais vai permitir que a gente passe necessidade, porque se Deus tirou a gente de um lugar para colocar no outro, é porque Ele tem um plano pra gente, sabe? Bom, enfim, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria compartilhar o que estava acontecendo comigo, né? Por isso que eu fiquei um bom tempo sem gravar conteúdo pra vocês. Eu também quero falar pra vocês, aproveitando que eu tô aqui, que eu criei um outro canal, tá, gente? Onde eu falo sobre, eu faço tiragem de tarô, falo sobre espiritualidade. Pra quem não sabe, eu sou taróloga. Pra quem gosta desse assunto, né? Quem é a galera do místico, eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição do vídeo. Como é um canal novo, tá, gente? Não tem muito conteúdo ainda, porém eu vou começar a produzir mais, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham tirado coisas positivas, né, desse bate-papo. Enfim, é isso. Beijo, luz, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.